Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like, porque aí você ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir esse episódio para as pessoas que vão ter interesse em assistir. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E hoje a Renata trouxe duas convidadas para conversar com a gente. Não é isso, Renata? Isso, a ginecologista e obstetra Lívia França e a enfermeira Bruna Carneiro. Tudo bem, pessoal? Tudo Doutora bem. Lívia, Bruna. A Lívia já esteve aqui com a gente, né? Já conversamos aqui, foi uma conversa um pouco tensa, né? Que a gente falou sobre perda gestacional, né? Foi tensa, mas foi muito importante, assim, para o esclarecimento, né? Muito importante a gente ter a outra visão, né? Que normalmente as pessoas não têm. E eu queria agradecer já de antemão a participação das duas. Bem, para falarmos de um tema muito bacana, né? Trabalho de parto, a preparação para o parto, né? E então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui de novo. Ótimo, pessoal. E aí a gente já começa aqui a conversa. Quando a Renata passou o tema, né? Que é a preparação, né? Todo o processo que vai para o parto. Quando é que se inicia isso? Assim, como é que a gente inicia quando você se pronto? A partir daqui, a gente está se preparando para o parto. Como é que a gente poderia falar isso? Na verdade, desde a hora que a pessoa descobre, ela pode começar a se mobilizar para isso, né? Tudo que ela está fazendo durante a gestação, ela está se organizando para no final ela utilizar isso no parto, né? Então, por exemplo, se ela começa um exercício físico, não é obrigatório para o parto, mas é uma coisa que vai trazer bem-estar durante a gestação. E pode ajudar, por exemplo, não é que no trabalho de parto o exercício vai ser essencial, mas se a mulher, por exemplo, tiver no trabalho de parto e só aguentar ficar em pé e precisar ficar em pé 6 horas seguidas, se ela tem uma resistência física boa, isso vai ajudar no parto, entende? Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está já se organizando para o parto, quando você está se alimentando bem. Mas assim, eu diria que quando você começa a se organizar, vai depender da cabeça da mulher. Então, Sim. por exemplo, às vezes ela só quer começar a estudar sobre o parto um pouco mais tarde, depois que passa 3 meses. Então, assim, esse estudo mais direcionado, né, vamos dizer assim, depende de cada mulher, qual é o momento que ela se sente mais organizada. Mas eu falo desde a primeira consulta sobre parto. Perfeito, porque na realidade eu vejo assim aí, o que você faz de positivo, como você falou, né, vai impactar no resultado final, mas de negativo também, né? Se você faz alguma coisa que não se prepara de uma maneira adequada, por exemplo, você falou de alimentação, se você faz uma boa alimentação, consequentemente você vai passar por esse período da gestação de uma maneira mais saudável, mas o contrário também pode impactar negativamente, não é isso? Ou do ponto de vista, né, quando a gente traz para o parto, a gente vê muito como se fosse somente o dia. Eu vou me preparar para o dia do parto, Sim. né? Mas desde o início, ali, eu como digo que o seu parto se inicia com a escolha dos profissionais Que que vão vão estar também acompanhar, do seu né? lado. Então, assim, eu estou gestante, eu tenho que procurar pessoas com que eu me identifique, tenho que procurar pessoas profissionais, obstetras, enfermeiras, equipe, quem ela desejar estar com ela, apesar de não ser o essencial, Sim. né? Para ela parir, na verdade, ela precisa estar grávida. Mas, se você escolhe ter ao seu lado pessoas com quem você se identifica, que está indo na mesma linha que você do seu pensamento e desde o início falar sobre parto. Né? A minha via de parto que eu gostaria é a cesárea. Sim. É uma escolha da mulher. E aí ela vai ter as informações e a partir dali definir. Mas não, eu quero ter parto vaginal, natural. Então ela precisa buscar profissionais que vão direcioná-la, incentivá-la para aquilo. E do ponto de vista da enfermagem, você vê ela integralmente, né? Não somente do físico, né? Vamos preparar, a gente indica muito hoje a fisioterapia pélvica, o pilates, né? O autoconhecimento dessa mulher, mas também a parte que a Lívia sempre traz muito, que eu sei que a gente tem várias pacientes que a gente tem essa assistência conjunta,
mas que ela fala sempre, o cuidado do preparo para o parto, ele é muito emocional também, Com psicológico. certeza. Então, sempre que eu sei que ela fala disso, olha, eu direciono minhas pacientes para... Olha, eu vou dizer, você falou aí de fisioterapia pélvica, né? A gente conversou aqui com uma... Como era o nome? Ivina Vidal. Ivina, Sim. pronto. Ixi, cara, como é importante, né? Assim, o trabalho que ela faz, a questão da musculatura ali, de você preparar, ela falou que alguns exercícios, né? E aí ajuda. E a questão mental, né? Como é forte. Porque eu venho observando, eu não sei se... Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tô achando as pessoas bem frágeis mentalmente. Bem frágil mentalmente, sabe? Assim, as pessoas estão ficando... Eu não sei se é esse uso excessivo da tecnologia, das redes sociais, as coisas que é tudo muito novo pra gente. Novo mesmo, né? Você antigamente... Para você ver uma pessoa falando alguma coisa assim para muitas pessoas, era num canal de televisão, né, numa rádio. Hoje em dia qualquer pessoa pode colocar ali sua opinião, e qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode opinar, qualquer pessoa pode comentar negativamente, positivamente. Você começa a se comparar com pessoas do mundo todo, coisas que antes você só se comparava com as pessoas ali próximas a você. E eu fico pensando que na gestação, que já pelo que eu já sei, pelos profissionais que a gente conversou aqui, é um turbilhão de hormônios, né? Um turbilhão de mudanças no corpo da mulher. E, além do mais, essa fragilidade mental que a gente já vem sofrendo e o impacto disso. E vocês estão vendo isso no dia a dia com as gestantes? Isso realmente na prática é assim? Com certeza, não tenha dúvidas que eu converso muito com as pacientes para a gente pensar em estratégias, inclusive para tentar reduzir até o uso de tela, até assim a pessoa ter acesso a um hobby. A gente pensa em estratégias para resgatar um pouco desse cuidado mental de tão frágil que a gente está, né? A gente está num mundo muito ansioso, tudo é muito acelerado, né? Então, se a gente não se organizar para desacelerar, o mundo não vai fazer isso por a gente não, né? Pelo contrário, ele vai te empurrar para outro caminho. Então, a grávida, como você disse, ela já está sob o efeito de muitas outras questões, né? Inclusive hormonais. Então, se ela não se organiza dentro disso, fica muito difícil, vem muitas questões. Eu imagino que a Bruna pode falar mais sobre isso, mas na gestação também vem questões assim, às vezes familiares, de como você quer ser mãe. Passa tanta coisa pela sua cabeça, vem o seu relacionamento com seus pais. Então, você acaba tendo mais questões porque elas vêm, né? Não é só as questões que você já lidava antes. Sim. E nem só pelos hormônios, é que também vem, poxa, como é que eu vou criar esse menino? Como era o meu relacionamento com a minha mãe? Então, assim, vem tanta coisa e isso pode adoecer ainda mais, né? E aí você pode ter intercorrência, você pode ter doenças que são próprias da gravidez, que também deixam esse estado mental mais alterado, mais sensível, né? Então, no meio disso tudo, se preparar para o parto, né, pode ser um desafio. Mas o que eu percebo hoje, muito claramente, é que o corpo da gente está pronto, né? Não tenha dúvida. E quem manda muito mais no parto é a mente. É a mente, né? Ela é que ajuda ou pode atrapalhar, inclusive. Hoje eu costumo até falar com os nossos pacientes que a gente vê uma vida muito editada das pessoas. Vixe, é isso aí mesmo. A gente tá aqui, porque eu parto de não sei quem foi, não sei... Gente, ela mostrou, a gente mostra nas redes sociais o que a gente quer. Aquilo que convém, né? O que vai dar mais. Então, essa limpeza de o que é que eu vou trazer, né? Eu posso até olhar se isso não me causar ali uma ansiedade ou um desconforto. Mas no momento da gestação, se você já se percebe como uma pessoa ansiosa, se você já se percebe que a gestação tá te deixando mais fragilizado, busque pessoas que vão te dar o suporte para você conseguir, né, melhorar essa questão. Com certeza. E não se comparar, e não mostrar, e não querer se pesar a sua balança, né? Pesar a sua experiência pela balança do outro. Do outro, cara, é terrível. É tudo muito editado. Porque o parto dela foi não sei quantas horas. Gente, o que é trabalho de parto? O que é que você considera trabalho de parto? Quem é que estava ao seu lado? Então, a gente tem muito assim... quando a gente vai... Nós, né,
somos uma equipe, né? Eu sou uma equipe de enfermeiras obstetras, eu e outra colega, Rafaela, e a gente faz as visitas domiciliares de enfermagem, que são totalmente diferentes, claro, Sim. de uma visita da médica obstetra. A gente tem o prazer e a felicidade de ir até o contexto domiciliar da gestante, conhecer a família dela, fazer com que a gente faz esse preparo para o parto com a gestante e com o ambiente e os familiares. Então, diferente, por exemplo, do pré-natal, que a gestante vai até o obstetra, né? Vocês, o enfermeiro obstetra, vai até a residência. A equipe de vocês opta, nós temos um local, mas a gente opta por fazer esse preparo. É um diferencial, vamos dizer assim. Exatamente. E olha, eu vou dizer, é um diferencial bem bacana, né? Porque uma coisa é você estar no seu consultório ali, no ambiente fechado seu, né? Recebendo uma pessoa de fora. Outra coisa é você ir para o ambiente dela, né? A gente vai exatamente para isso, para preparar ela e o arredor. E a sogra, e a mãe. A rede de apoio ali. Né? Porque isso vai haver interferências, pode haver interferência delas no processo, né? Dessa preparação do parto e no parto. Total. Aí ela já conhece, ela já vê, né? Quem é que vai estar com a filha dela, quantos partos você já... Não consigo contar mais. Já, essa carinha mudou para algumas Muitos partos, né? E aí a gente vai pegando a intimidade, aquela intimidade que às vezes a gente não consegue ter, né? No cenário do consultório. Do consultório. Aí toma um café. Então isso é um preparo. Aí a família se sente confiante, se sente mais conectada. Eu sempre falo para os nossos pacientes que é muito importante para a gente, é um pilar. São os pilares da nossa assistência. Primeiro é a segurança. Então, nada... eu quero parto normal, mas chegou no nosso limite de segurança, bem-estar fetal e da mãe, é até aqui. Não é parto normal a todo custo. Sim. O segundo é a gente ter o respeito às decisões daquela mulher. E ela só consegue ter decisão se ela tiver informação. Sim. Então, a informação vem lá do consultório, né? Que vai estar lá mensalmente, depois quinzenalmente e semanalmente. E depois com as informações que a enfermeira traz também, com essa outra visão, né, de como é o trabalho de parto, o que a gente pode esperar desse trabalho de parto, como é que o marido vai estar nesse cenário da gestação, do parto, preparo para o pós-parto também. E aí a gente traz isso tudo no contexto familiar dela, junto com a sogra dela, junto com o cachorro subindo na cola, vamos brincar, e aí a gente forma vínculo. E o terceiro é o vínculo, a conexão, e aquela mulher vai estar à vontade com a enfermeira obstetra dela de dizer, olha, eu quero sair correndo daqui, porque daqui. Isso... Eu imagino. Isso aí a gente pode chamar de humanizar o parto, né, de uma certa forma. Porque a gente conversou aqui, eu tô falando disso, porque a gente conversou aqui com a doutora Vanessa Guedes, doutora Vanessa Guedes, muito bom, rapaz, e ela me explicou que a gente fala muito do parto humanizado, né, e ela falou sobre a humanização na obstetrícia. Então, isso aí que você está falando é totalmente isso, porque ela falou justamente da questão do respeito, de ouvir, de entender o que quais são os limites da gestante. Outra coisa que ela falou que eu achei interessante, que ela não coloca o pai como rede de apoio, né? Não é mesmo? O pai é pai, né? Então, assim, tem um outro papel. É o papel, exatamente. E isso faz toda a diferença. E você começou falando aí da questão das comparações, né? De você se comparar com o parto tal, com o parto tal. E a gente já conversou aqui uma vez com a psicóloga sobre a autoestima feminina. E ela disse que um dos pontos que peca mesmo assim, que mais faz a mulher baixar a autoestima dela é a comparação, né? Em um mundo de hoje que tá terrível isso, né? De você se comparar. E a gente, por exemplo, vê a gente já deu até esse exemplo aqui da Virgínia. Eu sabia que você ia falar Virgínia, não tem outra comparação. Porque assim, né? A Virgínia, ela bota pra quebrar, cara, porque... É uma das mais seguidas, né? Que tem maior, né, influência, querendo ou não. E eu acho que ela já tá bem no 6º filho, né? No céu. Terceiro, né? Todo ano eu vejo a Virgínia tá grávida, Eu não acompanho, não sigo, mas assim, você acaba vendo, né? E aí, só que ela tem a criança,
E quando ela tem, o corpo já está perfeito, já está ali fazendo publicidade, já está fazendo tudo. E eu imagino que do impacto disso na cabecinha da gestante deve ser pesado, né? Pois é, isso me lembra uma frase que eu acho que cabe muito nesse contexto. É que você não pode comparar o seu bastidor com o palco dos outros, Boa. né? A gente não sabe como é o bastidor dela. Mesmo dando aparentemente tudo ótimo e lindo. Ninguém sabe. A gente não sabe. E são situações diferentes, contextos diferentes. Então, é como se a gente estivesse olhando o melhor daquela pessoa, porque é o que ela escolhe mostrar. Sim. Não importa, não falando especificamente da Virgínia. É a De edição, qualquer né? mulher. Essa edição é o melhor, é ali o palco da pessoa e você tá olhando para o seu bastidor, das suas dificuldades. Então, realmente fica muito injusto. Como é que faz? E como é que vocês fazem isso no dia a dia? Assim, eu tô tocando mais nessa tecla porque eu vejo que isso é algo... É um estressor, né? E ele é meio... Eu acho que é novo, Sim. né? É dessa nossa geração aqui, é desse nosso momento. Não existia assim. antes isso, Não tipo de existia. Por mais que existisse uma comparação, mas como eu falei, né? Não comparação com o vizinho, com uma pessoa da família, uma pessoa... Mas agora não, você se compara com pessoa de... E eram pessoas mais ou menos do seu contexto ali que de história, né? isso. Diferente Exatamente. você se comparar com uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente. E como é que vocês fazem com as pacientes de vocês? A primeira coisa que eu acho que a gente traz é tentar fazer com que ela se fortaleça de uma boa rede de apoio e o suporte da ajuda psicológica. Muito assim, importante. Precisa, né? Tá na paralelo equipe com técnica também. com acompanhamento obstétrico, você ter esse suporte de uma psicóloga, alguém que seja, e não só uma psicóloga que conheça, Que conheça. Essa fase. essa fase. É uma psicóloga especialista nessa parte de perinatalidade, que são psicólogas que cuidam do antes, na preparação, a gestação e pós-parto, em caso de perdas, né? São pessoas que entendem essas nuances ligadas à gestação. Eu acho que faz muita diferença esse olhar, né? Eu sempre recomendo, dou algumas recomendações para elas. Eu digo, olha, se você já faz terapia, claro que você não precisa mudar, mas assim, se a pessoa for iniciar ainda, eu tento sugerir pessoas que tenham esse olhar, né? Então, assim, hoje eu acabei de começar um pré-natal, por exemplo, na paciente, e tá sempre assim, no meu contexto, né? Na primeira consulta, olha, sugiro que você vá para terapia. Já, né? Já tem que Mesmo tá sem ter um problema. Na verdade, até pra gente tentar prevenir esses problemas, né? Pra gente tentar justamente entrar antes de que eles aconteçam, ou quando ele estiver iniciando, se ela tá toda semana tendo contato com a pessoa que já ela vai poder falar sobre o que tá sentindo, isso ajuda ela, aquilo ali não ficar maior. Né? Porque e principalmente para a mãe de primeira viagem, né? Há uma diferença nisso. Eu vou trazer o meu exemplo. Sim, Meu primeiro parto, eu estava me preparando para o parto. sim. É o parto. Queria o parto. Meu parto foi um parto domiciliar. Meu parto, eu vendi meu carro. Eu queria a minha equipe, né? Aquele negócio. E o meu pós-parto... E no parto, eu já sentia a questão psicológica pegando. Eu sentia a questão que ela me falou do o meu convívio com a minha mãe. Como é que eu vou criar esse menino? E aquilo bateu. No meu... E o pós-parto foi puxado. É o puerpério. O puerpério. Que tem um puerpério físico, né? Sim. Mas o puerpério emocional, ele não tem uma data muito certa ali para acabar. Para acabar, não, né? E no segunda gestação, a primeira coisa que eu fiz, eu preciso de uma psicóloga. Eu não vou dar conta. Olha aí. Então, foi marcando o Pré-natal. pré-natal e a psicóloga. Paralelo à psicóloga. Foi quando eu realmente disse, não é só preparo para o parto. O parto, ele vem, né, como uma consequência, mas a gente precisa preparar o interior. Né? Porque a gestação, o corpo, como eu falei, nós estamos prontas para parir, e claro que com assistência, não deve dar, vamos parir porque vai ser tudo perfeito, não é isso. A assistência melhorou e, consequentemente, os índices, né, de mortalidade, de segurança, Sim. tudo isso melhora. Não estou dizendo que não tem que ter, mas fisiologicamente o nosso corpo ele está pronto. Mas nosso estilo de vida mudou,
nossa mentalidade, o acesso que a gente tem às coisas, tudo muito rápido. Ninguém quer mais sentir dor. Ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar, né? Olha, o trabalho de parto pode durar 10, 12, 24 induções, podem durar mais. E aí, ninguém quer esperar isso. Tá nessa linha, né? Tudo tem que ser rápido. Então, preparar o seu psicológico para algo que está para vir, que não tem um horário muito certo para acontecer, para iniciar e para acabar. Nesse contexto que a gente tem hoje, nós somos, acho, a última geração, né, que teve contato com As coisas como eram antes. Eu sempre digo isso, que nós somos os últimos que conheceram um mundo que nunca mais vai existir. É um mundo que nunca mais pode. Onde eu paro para pensar nisso, eu fiquei um pouco preocupado, assim, rapaz, meu Deus, eu não acredito, porque a tecnologia que está chegando hoje, ela não retrocede. Para vocês terem uma noção, os últimos 50 anos, a humanidade evoluiu tecnologicamente mais do que nos últimos 500 anos. Então, o que é que vai acontecer daqui a 5, 10, 20 anos que nós vamos estar aqui, né, para contar a história? Então, o mundo que a gente viveu, ele é só na nossa mente, só na nossa memória. Lembrar de uma coisa, a tecnologia ela avança e se adapta rápido, mas o nosso corpo, né, o nosso limite, a nossa mente, principalmente o estado mental da gestante no trabalho de parto, ela silencia um pouco o córtex do raciocínio, né? E ele vai pro instintivo ali, pro primitivo, né? E o primitivo, ele não é tecnológico. Não, então, ele não é nada moderno. Ele acha que a gente está na selva. É selva. Se ela está com medo, se ela chega no hospital e ela está com medo, o nosso primitivo, né? O límbico ali, ele está associando que se ela está com medo daquele ambiente, o bebê não pode nascer. Não pode nascer, Então ele começa a travar os hormôniozinhos do trabalho de parto e fica um trabalho de parto mais arrastado. Então, a gente está num mundo onde toda a tecnologia faz com que a gente seja rápido, mas ela é na contramão do parto. Rapaz, eu conversei recentemente com uma pediatra falando sobre os 1000 primeiros dias. Foi bem bacana, assim, ela e eu, bem leigo, né, conversando com ela, falando, uns 1000 dias, então eu calculei aqui, dá mais ou menos 3 anos. Ela, não. Se conta desde o início da gestação. Olha que interessante. E aí ela falando que essa questão do avanço, né, que é como se, existe um estudo que é como se a criança não era para nascer com 9 meses, era para nascer um pouco mais. Pela evolução, está fazendo com que, por essa rapidez, eu não sei, né? O que vem, né, historicamente trazendo, que a humanidade vem trazendo para a mente e, consequentemente, para o corpo, faz com que a mulher não queira mais passar tanto tempo com a criança dentro do ventre, né? E aí acaba, isso não de forma individual, né? De forma geral. E aí o tempo que a criança nasce é como se fosse menos do que o tempo que precisa estar. O corpo se preparou, pronto, agora a partir de 9 meses tem que colocar a criança para fora. Tanto é que quando a criança nasce, é como se ela não soubesse que nasceu. Ela ainda fica querendo estar próximo, né? Ela ainda fica naquilo. E aí entra nessa questão de você estar... Parece que é uma mudança de comportamento, mudança no corpo, mudança de tudo. E o que vocês falaram aí complementa, que as pessoas não querem mais esperar, né? E isso, eu particularmente, eu não acho que isso é bom, né? Assim, porque a tendência é querer as coisas muito rápido e aquilo se precisa de um processo, né? Para a coisa acontecer. E vocês sentem isso, o impacto disso no dia a dia? Eu trago isso, eu confio no seu processo. Pronto. Olha aí. Eu trago realmente. E como é que vocês conseguem falar? A minha dúvida hoje, assim, eu vejo o trabalho do profissional, da obstetrícia, da equipe, porque não é apenas como antigamente, que a mulher chegava lá no hospital, vou parir, pronto, e foi. Não é mais isso, né? Não tem como ser só isso. Vocês, é um acompanhamento individual de cada, não é isso, doutora? A gente tem
trazido essa mulher para esse acompanhamento, porque a gente perdeu essa confiança no processo, né? Perdeu, Então, né? quando a gente não confia mais, a gente está tendo que usar, vamos dizer assim, mais coisa para fazer ela acreditar de novo. Pra né? fazer ela acreditar. Então, a gente se prepara esses 9 meses. Tem vários sentidos dessa preparação, né? Tem a parte física, a gente olha doenças e acompanha para ver se está tudo bem na saúde, mas a gente vê que as pacientes, elas precisam desse olhar e desse cuidado individual para que elas consigam se sentir seguras para chegar lá no final preparadas, né? Não é que seja individualmente a gente que vai fazer isso por ela. Claro. Na verdade, é um processo dela. Mas é que a gente facilita, né? A gente está ali dando as ferramentas, dando sugestões do que ela pode utilizar. Mas, assim, uma parte do processo também, ela estava falando, né, do processo que é a gente trazendo informação no consultório, elas trazendo lá, mas também tem uma parte que a mulher busca, né? Sim. Então, a gente estimula que ela se empodere-se, procure nesse processo se informar e conseguir tomar suas decisões, né? A gente traz as informações, mas ela precisa se inteirar do processo, né? Ela tem que ser a protagonista, né? Sim, perfeito. Desse momento, né? Aí eu posso defender o parto normal, eu posso buscar. Lívia pode ser a melhor para mim, a melhor obstétrica. Olha aí, doutora Lívia. Mas o parto é dela, quem vai parir é ela. Por mais que às vezes eu fico achando que a gente quer mais, eu quero tanto que você viva com a experiência, porque como a Lívia sempre fala, parir é incrível. Sim. É um processo mesmo, cada um vai ter o seu, pode ser maravilhoso, mas é ela que vai parir. Então, eu trago a informação, mas quem precisa se munir, realmente desejar passar e acreditar no porquê que eu estou querendo viver isso, né? Porque se ela desejar, ela pode ter uma outra via de nascimento do filho dela, né? Mas ela entender que o propósito é dela e ela vai ter, se ela desejar, ter pessoas que vão incentivar. É como se você estivesse se preparando para uma maratona, né? E você tem ali do seu lado treinador, né? Vamos lá, você vai conseguir, Entendi. e munindo de coisas positivas, né? Vai no nutricionista, ele te passa às vezes uma dieta, né? Uma dieta específica, uns suplementos que podem te ajudar, né? Então, seria nesse paralelo que ela tá fazendo, eu acho bem legal, adorei. A gente tá ali e a gente vai trazendo essas sugestões. Então, como ela tá falando e que eu também falei, no começo a gente já fala sobre acompanhamento psicológico, por exemplo, é um apoio muito grande. Tá todo mundo pronto para isso? Não, às vezes tem paciente que não quer, ou que adia, e aí às vezes fica muito perto do parto. Isso pode ser um pouco menos benéfico para ela, mas é uma escolha dela, né? E aí, assim, fora isso, a gente sugere, por exemplo, ela fazer exercício. Como eu disse, não é que o exercício é essencial, ela até para se não fizer. Mas ela pode chegar muito cansada, muito... porque uma das coisas que às vezes eu vejo que pode atrapalhar o parto não é só a dor, é o cansaço também. Às vezes a mulher tá vários dias dormindo mal, por exemplo. Então, esse dormir mal muitas vezes é da gestação, tá? No final é mais difícil, claro. Mas se você chega mais cansada, com um peso maior, se você chegou mais sem nenhuma cuidado com essa parte física, né? Assim, não fez nenhum exercício. Então, você chega mais, assim, menos preparada, né? Claro. Então, tudo isso culmina nesse parto, né? Mas eu diria que se a gente tivesse que escolher uma parte central, certamente a mente Olha é a aí. mais importante, assim, é o que vai ter mais impacto, vamos dizer assim, sobre o parto. Então, ela pode, o que eu sempre recomendo é que ela vá entendendo os medos que ela tem, que ela busque mesmo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo da laceração, então eu vou entender sobre laceração. O que é laceração? É quando pode o bebê passar e rasgar, por exemplo, um pouco, né, Sim, da no parte do parto períneo. natural, né? No parto normal. Isso é uma questão cultural muito grande. Tem mesmo. De que? Eu não entendi. A questão de ficar larga. Ah, sim, O sim. bebê vai passar, vai me rasgar e eu vou ficar larga. Mas não tem... Me perdoe se eu tô falando uma asneira, mas não dá pra dar um cortezinho ali na... Não dá, isso não existe, não? Hoje em dia não é mais Não? recomendado, porque veja só. Como eu estou arcaico. Não é, porque se você corta, você já garante que tem um corte. E se o bebê passa, pode ser que corte, pode ser que rasgue, pode ser que não, né? Então, hoje em dia, quanto mais a gente percebe que a mulher, a gente faz menos interferências, a gente não faz tanta coisa para mexer nesse parto, mais chance tem de ou lacerar muito pouco ou não lacerar até.
né? Mas se lacerar não tem como dar uns pontozinhos, Exatamente. Por umas isso que ela tá coisas? dizendo que é cultural, não é uma coisa que... total. É um Agora medo. ela vai ficar pra Pelo contrário, eu sempre, escuto assim. muito as pacientes dizer que a vida sexual até ficou melhor depois. Depois Muitas que Eu coisas- tô filho. uma. Olha Ficou aí. melhor. Bem, Depois que a criança do parto nasceu. normal, inclusive na primeira roda de gestantes que eu tive depois do meu parto, foi uma coisa que eu falei, gente, meu filho nasceu gigantesco. Ele nasceu com 4,600. É grande. E minha vida... Foi normal, parto Foi normal? normal. E a minha vida melhorou incrível. Gente, ele desobstruiu alguma coisa, ele passou ali. Que resolveu uma situação. De repente você Tanto tem é que uma- teve o segundo depois, o né? segundo. Veio, E se não tivesse, não teria terceiro. E agora que a gente vive cada vez mais Ah, o parto e ver esse. Viver o parto é como se fosse uma mosquinha que você fica viciada naquele momento. E aí você quer mais, você quer mais. Acho que eu já estaria aí. Hoje ela vive através das pacientes, né? Ver essa experiência. Mas antigamente, as pessoas tinham 14 filhos. A minha avó teve 14 filhos. Eram outros. Era outros uma outra contextos. vida, né? Assim, hoje não faz... Eu não vejo uma família com 14 filhos. Imagine, você vai no shopping, 14 Big Macs pra... Como traga aí 14? Mas aí é não onde está tem. também. A vida era diferente, os recursos que a gente tinha eram diferentes. Eram diferentes. Né? As Então, até as necessidades, né? que Não se precisava de tanta coisa como se precisa hoje, Sim. né? Assim, então, a 14 comida era mais mensalidades, simples. A comida era mais simples, a escola era mais simples, tudo talvez era mais, né? Tinha várias questões envolvidas nesse Claro, ponto. claro. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai entendendo é que cada paciente tem o seu processo e vai viver o seu medo, por exemplo, de uma coisa diferente. Então, ela tem que ir entendendo isso. Eu estimulo muito ela a ir buscar para que ela possa... Porque, assim, a gente só melhora de um medo quando a gente conhece sobre aquilo. Entendeu? Fala Verdade. sobre ele, né? Então, Consegue externar. Né? sobre Então, ele. quando ela percebe, não, eu tenho medo de laceração. Então, tá, o que é que pode ajudar a não lacerar? O que é que... se acontecer de lacerar, o que é que a gente vai ser feito? Né? Como é que ficam mulheres que fizeram laceração? Como eu acabei de dizer, de repente, tem paciente que... E uma dúvida aqui, a gente já viu que é totalmente cultural, né? Esse Pois medo é. aí. Então a gente vai trabalhando esses medos. Isso não quer dizer que ela não vai chegar lá no final com algum medo. A gente tem medo, é desconhecido. Claro, Muitas vezes ela claro. nunca passou por isso, né? Se for um primeiro filho. Mas ela consegue chegar muito mais confiante com o Claro. processo, ela confia mais no corpo dela, ela confia mais que aquilo não vai ser algo tão. Assustador, né? Assim Assustador, como ela vem isso. trazendo, né? Porque a questão da mente, o problema da mente, o problema e a solução, né? É porque aquilo que você alimenta cresce, né? Infelizmente, Com certeza. infelizmente ou felizmente. Porque se você alimenta coisas ruins, você vai crescer coisas ruins. Se você alimenta coisas boas, cresce coisas boas. Isso é a natureza. É só você olhar, por exemplo, se você planta uma semente de alface, não vai nascer coentro, né? É simples assim, a natureza está aí para nos mostrar isso, né? Então, se nós plantamos sementes boas na nossa mente, né, sementes de segurança, a gente vai ficar mais seguro. E aí, no período da gestação, acredito que seja o momento onde a mulher tem que estar com isso muito forte, né? Tem que estar com isso muito forte. Porque o resto, imagino eu, que é mais a rotina, né? Assim, ela vai ter que deixar seguir o curso, né? Vai ter que deixar as coisas acontecerem. E aí, como vocês já falaram, logo no início das consultas, olha, bom acompanhamento psicológico para você ter uma segurança mental. Mas no processo, assim, no restante, vamos supor que ela esteja com esse acompanhamento. Quais são as outras assim, ferramentas, né? As outras atitudes, outros comportamentos que ela tem que ter para passar por esse processo de uma maneira mais segura, né? Até o dia. O que é que vocês acham? Para ela o que é que passar a chegar. de chegar. O que é que vocês no dia a dia? O que é recomendado, né? Quando assim que a gente está com a paciente, né? Vamos nos preparar para o parto normal. Né? Que aí as nossas consultas elas são voltadas Elas sempre estão querendo parto normal, porque eu conversei aqui com alguns obstetras, eles falam que o índice de parto cesárea é bem maior do que o parto natural aqui no Brasil. Muito por escolhas mesmo, às vezes do obstetra, às vezes da gestante, o medo, né, de passar pelo parto natural, mas hoje elas estão procurando mais o parto normal?
Sim, tá havendo uma mudança nesse cenário. cenário. O parto no passado tinha outras questões que às vezes impactaram nas mulheres não quererem mais ele, né? Existiam situações de violência, situações em que a mulher não era respeitada, Sim. né? Em que não tinha tanta segurança como a gente tem hoje. Então, foi criando, de certa forma, alguns traumas relacionados ao parto. Passados de geração. De geração a geração, e aí virou uma coisa cultural. E hoje a gente está resgatando de que ele pode sim ser bom, ele pode sim ser um momento maravilhoso para ser vivido, né? Em família. Como sempre foi lá atrás, né? Se pensar nas nossas avós e para trás, não existia cesárea, né? Como diz a minha colega, não estava no cardápio. Não tinha essa opção. Então, você tinha que ficar bem com essa possibilidade, né? Então, mas a gente vê que hoje as pacientes estão buscando novamente, estão conseguindo se sentir seguras com esse novo cenário, né? Então, tá tendo uma busca maior para a gente tentar ir buscar algo mais fisiológico, mais que é o que você veio pronta para passar, né? O que vai ter menos, assim, impacto, inclusive menos riscos relacionados de você ir para uma cirurgia, né? Sim. Então, as pacientes têm entendido isso e têm buscado, mesmo assim, muitas vezes elas chegam assim, eu tô com medo, mas eu gostaria, né? Eu quero buscar isso. Então, a gente vai tentando dar essas ferramentas. Uma ferramenta que eu acho que é bem importante quando é nas equipes de enfermeiro ou com as doulas, elas fazem encontros, né? Para estar falando sobre todos os passos, porque eu acho que também a gente antecipar o que vai acontecer ajuda. A mulher saber o que vai vir faz muita diferença. Então, olha, como é que vai ser quando começarem as dores? As dores são como? Se você romper a bolsa, o que é que pode ser feito? Então, assim, ela saber esse passo a passo, assim, as coisas que podem ocorrer, ajuda ela, pelo menos, a raciocinar mais tranquilamente, dizer, não, eu sei o que fazer, né? Eu tô sabendo e eu tenho esse apoio. E muitas vezes, quando a paciente tem enfermeira, ainda tem uma coisa bem legal, que eu recomendo muito por isso, é que a enfermeira pode ir na casa dela. Então, por exemplo, se ela acha que rompeu a bolsa, a enfermeira vai lá e confirma se isso aconteceu mesmo. Isso evita que ela vá no hospital. Isso é uma vantagem maravilhosa, né? Porque você evita aquele falso, né? Aquele alarme falso, vai. Aí todo mundo sai lá com a bolsa, chega lá, não era nada, volta. E a família fica. Todo mundo ansioso. Isso aumenta a ansiedade, né? Então, eu acho que esses momentos de preparo são muito bons. E uma ferramenta que a gente tem real, assim, que a gente pode usar, paciente quiser, eu realmente recomendo para todas as minhas pacientes, elas constroem junto com a doula ou enfermeira, ou com as duas, e depois elas trazem para a gente discutir, que é o plano de parto. Né? O plano de parto é uma ferramenta em que ela coloca as escolhas dela. Então, ela vai entendendo tudo o que pode acontecer no parto e dizendo, olha, nessa situação eu gostaria que fosse assim, nessa outra que fosse assim. Então, por exemplo, chegou em 41 semanas, existem algumas possibilidades. Ela pode continuar aguardando, né, até um pouco mais, até as 42. Existe um aumento da frequência de cuidados, mas ela poderia tomar essa alternativa, entendendo os riscos relacionados. Ela poderia ir para uma cesárea, se ela desejasse, e ela poderia induzir o parto, entendendo os riscos de cada uma dessas escolhas. Então, o que a gente vai fazer é trazer essas três, por exemplo, as três alternativas e explicar para ela, olha, o risco é esse, esse e esse. E aí, os benefícios são esse, esse e esse. Então, ela consegue tomar uma decisão informada, real. Não é assim, o medo falando, sabe? Ela entendeu quais são os riscos, qual é o contexto de cada um, e aí ela pode tomar decisão. E nesse plano de parto ela coloca lá, por exemplo, não, eu quero induzir assim que chegar às 41. Então a gente vai organizar isso, e às vezes ela coloca coisas assim menos direta, do tipo, eu gostaria de ter no meu parto umas fotos assim assado. Eu vou deixar isso negócio... Isso também tem, assim, a logística do parto também pode ela pode botar isso várias coisas. Ela pode botar, por exemplo, que eu tive paciente dizendo que ela teve o marido e a irmã no trabalho de parto. E aí ela queria que o marido aparasse o bebê, né? A gente ajuda e ele pega o bebê. E é totalmente possível. É possível até a mulher aparar o bebê, se ela quiser. É mesmo. Eu, como obstetra, gostaria, né? Se eu parir, né? Eu gostaria. Eu fazer assim, o meu próprio parto. Eu acompanhar e deixar o bebê chegar. Mas não sei se conseguiria. Eu já tive uma paciente obstetra que ela queria, mas na hora ela, não. Pode pegar aí. Resolva aí pra mim. Então, assim, né? Então é variável. Mas ela pode fazer essa escolha. Aí, no caso, essa paciente escolheu o marido. Aí, como ele já ia trazer, né? Pegar no bebê, aí ela pediu pra irmã dela cortar o cordão.
entendeu? Então, tem essas coisas que são parte do, vamos dizer assim, rituais que fazem parte disso. O que vai fazer com a placenta, né? Então, tem essas coisas mais subjetivas de se ela quer uma música ou não, se ela quer um cheiro ou não, né? Mas tem coisas também que são de decisões médicas. Então, Sim, por mais exemplo... técnicas ali, né? por exemplo, eu gosto muito de falar sobre isso, uma parte que talvez as meninas falem menos, né? Quando tá na doula, a enfermeira, mas que eu falo muito é sobre fórceps e o uso de fórceps e uso de vácuo. O fórceps é aquele... É o ferro. É o tipo bico de pato? Parecido. Então, pega, as né? pessoas A gente- falavam que ele foi puxado a ferro, que tinham Isso. medo. Isso. né? Isso pode ainda? Pode, mas ele é usado em contextos muito específicos em que o bebê está com algum tipo de alteração no batimento, ele está muito baixo, já muito perto de chegar, e ele é usado de uma maneira diferente de antigamente. Antigamente, às vezes, colocavam para buscar o bebê lá dentro e acabava isso gerando mais traumas na mãe e no bebê, né? Então, hoje a gente usa em muito poucas situações. A gente, se tiver disponível, a gente dá preferência para o vácuo, né? Que é um que a gente coloca na cabeça do bebê e ele puxa, assim, como se Ele fosse é uma ventosa, sabe a ventosa que você Sei. bota? Ele faz uma sucção. Aí a gente suga e vai trazendo o bebê. Não traz nenhum problema, não. Porque a cabecinha dele é Não, tão bem molinha. colocado, ele Dá bom, né? é super seguro. Certo. E aí, assim, mas a gente usa um contexto tão pouco, assim, são Imagino. tão poucas situações que a Mas gente que é precisa interessante usar, ela ficar mas ela ciente, precisa né? entender, porque imagina se eu chego lá, aí ela vai precisar no parto dela. Aí eu chego e digo, pela primeira vez, falo sobre fórceps. Eu vou Ela vai puxar ficar, a às vezes, cabeça. apavorada. Se o que ela ouviu sobre fórceps for ruim, ela vai ficar apavorada. Como você falou, eu já Isso. fiquei um pouco, não. Então, se ela chega pra mim no pré-natal e a gente conversa sobre isso, o que que acontece? Ela tem a chance de tirar as dúvidas delas dali. Sim. Ela tem a chance de perguntar sobre isso, de ela entender em que situações seriam usadas. Então, ela fica muito mais segura com essa possibilidade, mesmo que seja uma possibilidade muito remota, graças a Deus, né? Porque o melhor é que a gente não tem que fazer muitas coisas no parto, é melhor que a mulher, ele seja um parto mais natural, que a mulher que faça tudo e a gente não tenha que, né, se envolver. Mas em situações muito específicas, o médico está lá exatamente para Claro. perceber quando existe um problema. E também, por exemplo, para ir para cesárea. Lá no plano de parto também está lá a cesárea. Eu já tive paciente que não queria fazer a parte da cesárea, não queria escrever nada. E eu disse, olha, eu preciso entender o que você quer, senão eu posso lhe traumatizar ainda mais. Eu não vou lhe garantir o parto. Quem garante, ó. É verdade. Eu não tenho como te garantir. Mas assim, você tem a minha garantia que eu vou fazer de tudo possível, dentro da segurança. Mas numa emergência... Mas se vai fosse ter que- necessário, eu preciso entender o que você quer. E aí ela disse que foi conversar com a psicóloga dela e aí chegou pra mim com a ideia do que ela queria, né? Bem específica, assim, bem diferente, inclusive, do que a gente costuma ver. Ela queria algumas coisas do tipo assim, ela queria botar um fone, não queria ver muita coisa, queria assistir alguma coisa, enfim. Era No momento da cesárea. Sim, se ela caso fosse com cesárea, caso ela não queria acontecesse. escutar nada de zoada ao redor dos Do aparelhos. Isso. Então, assim, era uma escolha. Mas se eu não soubesse disso, eu podia até traumatizar ela, fazendo de Claro. outra maneira, né? Então, ela foi, decidiu, e aí foi normal no final, o parto dela deu tudo certo. Ela não precisou usar a escolha Que dela bom, lá da né, cesárea. Ela não precisou usar Mas o fone. Né? eu realmente pedi que ela, né, assim, que ela precisava me dizer o que ela gostaria nesses casos diferentes também. Sim. Então, o plano de parto é uma excelente ferramenta nesse sentido. Na realidade, o plano de parto ele é um mapa, né? Assim, que pronto, alguma coisa para você se guiar, né? Para ter uma orientação ali, para não ficar uma coisa só do achismo, né? Não, acho que melhor assim, melhor daquele jeito, não. Já tenta organizar, apesar de que na hora pode acontecer muita coisa diferente. Sim, Né? mas ele tem vários cenários. Justamente lá você fala sobre várias situações que poderiam acontecer. Se romper a bolsa, né? Então, é legal porque ele pensa em vários cenários. O casal consegue... E eu gosto do plano de parto, na verdade, como um sentido de que o casal vai estudar sobre isso. Sim, claro. Então, quando você tem uma equipe realmente humanizada, geralmente a gente já faz meio que tudo que tá ali, a gente já segue, a gente já sempre vai discutir com o casal sobre as escolhas, entendeu? Mas eu acho ele fantástico no sentido de fazer eles entenderem, né? Eles como família, e escutarem e lerem sobre isso, e estudarem e discutirem com a gente, para eles estarem seguros nas escolhas deles. Eu brinco que, por exemplo, que o pai é o guardião do plano de parto. Porque se a mulher não estiver podendo falar, ele e tiver alguma coisa, ele vai poder, né? Por exemplo, alguma coisa com o bebê. Ele e aí... ele é o procurador ali. Então ele pode dizer, olha, não, a gente queria de outro jeito com o bebê, não, Sim. enfim. Então, eu acho que é uma grande ferramenta que a paciente passa o tempo todo, a gente conversa para ela ir se preparando para esse momento. A gente também, eu sugiro muito elas assistirem documentários, vídeos, ver vídeos de parto, conversar só com pessoas que têm experiências boas e positivas, né? Porque história ruim, todo mundo tem uma pra Todo mundo contar. tem, cara. E aí assim, sai... das profundezas do negócio para contar uma história ruim. Então eu digo, olha, blinde o teu ouvido.
não escuta história. E que quando não vai... bota na internet ali para pesquisar, vixe, o Google pode ser muito ruim. A pessoa sai morrendo ali. E uma dúvida. A equipe multidisciplinar que chama, é essa que trabalha com a gestão, é composta por quantas pessoas, assim? Porque vocês foram falando assim, é bom ter a equipe, tal. Como é que é hoje uma equipe? Bem, na verdade, a equipe, ela é da mulher, né? Sim. É ela que tem que definir quem ela quer e quem ela pode ter ao seu lado, né? Quando você traz, assim, eu quero ter um profissional, como é que você vai estar, como é que você vai entender aquela disponibilidade? Porque não é fazer o parto, não existe fazer o parto, quem faz o parto dela é ela, quem vai buscar as informações do parto é ela, né? Então, na verdade, quem a mulher deseja, quem ela visualiza e quem ela entende o papel de cada profissional No né? processo. No processo. Então, ela que vai escolher, mas no cenário do parto, a gente pode ter o médico obstetra, a gente pode, não, precisa ter. O médico obstetra é o... A gente precisa ter uma enfermeira obstetra, precisa não, enfim, a enfermeira obstetra, a gente pode ter a doula, né? A gente pode ter uma fisioterapeuta. No parto, isso. Isso. A gente pode ter uma fotógrafa. A fotógrafa. A gente conversou aqui com a Roberta. Maravilhosa. Aqui a nossa a querida referência mundial. É verdade, foi premiada mundialmente. Ela disse, um parêntese que ela disse, que ela foi fazer tirar as fotos, né, de um parto. E nessa questão da mulher, no momento do parto, esquece, né, E aí o parto demorou um dia, ela passou um dia acompanhando o trabalho, né, de parto, naquele processo. Quando a criança nasceu, assim, a Roberta foi para casa da mulher, acompanhou da casa, depois foi para o hospital, ficou lá esperando o tempo todo. E aí quando a criança nasceu, aí a gestante, né, a mulher, quando a criança tá nascendo assim, aí a Roberta tirando as fotos, aí ela olhou para a Roberta e disse assim, mas tu chegou agora. Eu achei tão engraçado, porque eu tô aqui, faz desde de manhã que a gente tá junto aqui. Mas às vezes ela perde essa referência de tempo e tudo. E aí, então, no momento, teria mais essa... Inclusive, quando eu estava na minha residência, que eu fiz minha residência de enfermagem obstétrica em Pernambuco, no cenário do parto também tinha psicóloga. É interessantíssimo. No parto mesmo? No cenário, no centro obstétrico. Se Cecília ver, ela vai lembrar da assistência, que gente, eu não sei como é que eu iria lidar com esse cenário se não fosse a Cecília aqui comigo. Então, assim, hoje... O cenário do parto, ele é construído pela mulher. Né? Os profissionais. E o que os estudos falam é que a experiência da mulher vai ser melhor conforme ela tem acesso a esses profissionais. Não é que ela não conseguiria parir, né, sem eles, mas a experiência fica melhor, ainda mais no contexto que a gente tem cultural de a gente ter esse desacreditamento no parto. Então, claro que você ter pessoas que estão ali acreditando junto com você, ele dá uma força, né? Então, os profissionais são os mais diversos e a gente geralmente também tem um pediatra, né? Um neonatologista na hora. Pode ter um anestesista, se a mulher desejar. Uma cesárea, né? Mas, assim, no parto normal também ela pode ter uma analgesia de parto. A analgesia, sim. Então, assim, o cenário realmente é bem diversificado e cada mulher entende o que faz mais sentido para ela. Então, o que eu falo muito? Vai conversar com os profissionais, tem uma conversa para entender o papel de cada um, né? Então, faz uma entrevista com doulas, entende o papel delas. Eu amo trabalhar com doulas, eu acho que é essencial num trabalho de parto, é incrível. O trabalho delas é muito... esse cuidado com a parte psicológica, o cuidado com a parte física, é maravilhoso. Então, a mulher entender isso, entender o que a enfermeira faz, ela tem um papel muito legal, que ela pode fazer aquilo que eu falei, que é ir para casa antes, poder examinar a paciente, ela chegar numa fase mais... passar menos tempo no hospital, então isso é muito legal, né? Então, a fisioterapeuta tem recursos, às vezes, de mobilizações para lidar com a dor, para ajudar o bebê a descer, sabe? A descer na pelve e, né, melhorar as posições, que às vezes um bebê que está num posicionamento ruim, elas têm recursos, né? Para ajudar nisso. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho, o seu papel ali. E a mulher que vai entender, assim, quem que eu preciso, quem eu quero,
E assim, que essas profissionais, ela tenha o tempo de criar, como ela falou, essa conexão. Porque, imagina, essa mulher, esses profissionais vão ver ela num momento mais vulnerável, muitas vezes sem roupa, muitas vezes no momento que ela tá se sentindo mais desafiada, né? Porque tem dor, né? Eu não minto pra ninguém, digo pro paciente, olha, é tranquilo do tipo não ter dor. Pode ser tranquilo no sentido de você lidar bem com a dor, mas não tranquilo de que não vai ter dor, né? Isso é bem provável. A dor, assim, você pode não sofrer, mas dor vai ter. Isso. Né? Isso, a gente sempre, hoje mesmo, estava numa consulta antes de ir pra cá, eu falei, a gente precisa desassociar a dor do sofrimento. A dor, ela vai existir. A dor, como eu sempre uso, né? Eu cheguei aqui, bati meu dedinho na porta, vai ter uma dor. É uma dor, não tem. E mas eu não vou lembrar dessa dor daqui a um mês, um ano. Aí a gente lembra do sofrimento. Alguém que veio, que lhe violentou, que lhe desrespeitou, que não aceitou aquilo que você estava tentando propor. E isso é o sofrimento. Então, a dor vai existir no trabalho de parto. A gente não quer associar o nascimento do nosso filho a sofrimento. A doutora Trícia veio aqui com a gente e eu dei um nó na minha cabeça porque eu fiquei, rapaz, será que ela disse que a dor do parto é a única dor que é natural? Porque todas as outras vão ser uma dor externa, né? Você quebrou um braço, você vai ter, né? Ela até dizendo, não, uma dor de você quebrar um braço é o corpo lhe dizendo que tem alguma coisa errada. A dor do parto é o contrário, é o corpo dizendo que tá tudo certo. E é tudo natural. E eu fiquei, rapaz, não é possível que não tem. E eu vou não procurar outra, cara. E não tem. É incrível. E algumas pessoas até trazem, a dor do parto é semelhante a não sei quantos milhares de ossos se quebrando, gente, mas não é. Mas quebrou tantos ossos assim pra saber. Uma fratura muito. Mas assim, a dor do parto, ela vem, né? Ela vai e ela libera ali vários hormônios, endorfinas que fazem a mulher um processo de relaxamento após a contração. E a dor de qualquer dor, ela vai ser uma dor contínua. Você não vai parar. Então, você não tem esse relaxamento depois, não, né? E aí, é uma dor que vai e volta, né? Então, ela, assim, você tem tempo para respirar, para acalmar, para esperar, se preparar para a próxima. E outra, assim, a gente tem coisas que a gente faz que são desconfortáveis na vida. Tem gente que faz tatuagem. Isso dói, mas ela tinha um propósito, ela queria fazer a tatuagem. Então, a gente entendeu o propósito com o parto também. Lógico que eu não estou comparando as duas coisas, mas no sentido só de que às vezes a gente escolhe fazer depilação, que de certa forma dói, né? Então, assim, você pensar em várias coisas, tem gente que faz isso voluntariamente. Até quem é esportista, às vezes, passa por dores extremas, quando tá se preparando para uma coisa muito extrema, assim, de, né, vou para uma Olimpíada, às vezes eles sentem muitas dores. Eu vi no Fantástico, então, os fisiculturistas, eles ficam praticamente sem beber água ali por um tempo, sem comer, para poder secar o corpo e tal. É isso, um né? Sofrimento, né? Pois é, mas nesse caso vai ser uma coisa com propósito. Então, existe dor, mas existe amor, existe um bebê chegando, né? E a gente ainda tem realmente liberação de substâncias que são como drogas naturais que podem ajudar você a lidar, né? E parece que é proporcional à dor, né? Se você estiver tranquilo, aí onde é o ponto? Você precisa esses hormônios estarem agindo direito, né? De uma forma tranquila. Então, se você está muito estressada, por exemplo, não é que o estresse em si gere um problema, mas ele pode não deixar os hormônios do estresse podem não deixar os hormônios do parto funcionarem tão bem. Né? Então, você pode não ter todo o alívio que você poderia ter se você tivesse conseguido ficar mais calmo, vamos dizer assim. Olha aí. Né? Então... E aí, no processo vocês falam tudo isso, né? Sim. Olha que bacana. Cara. E a paciente muitas vezes lembra do que a gente vai falando, sabe? É tão interessante. Tem paciente que diz, eu lembrei de ti naquela hora que, sabe? Por exemplo, tem uma coisa que é assim, no final, a paciente teve um parto muito rápido e eu sempre falo que, olha, assim, tem coisas boas e ruins no parto rápido, né? E uma coisa boa é claro que é menos tempo, mas por outro lado, provavelmente vai ser mais intenso. Então, isso pode gerar, por exemplo, uma laceração, às vezes por ser muito rápido, né? E aí teve uma paciente minha que teve um parto rápido e ela disse que lembrou disso e conseguiu não fazer força nenhuma na hora do expulsivo. Relaxar, e ela conseguiu que o bebê viesse sem ela fazer força nenhuma. Olha aí, e não teve. E aí ele não teve razão, foi bem mais tranquilo. Não, lógico que não é uma garantia, mas o fato dela ter conseguido ter todo esse, né? E não é todo mundo que vai conseguir esse raciocínio nessa hora, não, porque a gente fica muito fora de si na hora do parto, né? Não consigo ver a Roberta, né? Que tava ficando foto. Exato. Então pode ser que tem gente que vai lembrar, tem gente que não, mas no fundo o que a gente vai falando ali sedimenta. Se a paciente continua estudando, aquele ele vai sedimentando, e na hora que ela for acessar esse conhecimento no subconsciente dela, no inconsciente, no meio da loucura do parto, pode ser que ela consiga, né? Lembrar, poxa, eu sempre falo assim, por exemplo, quando tá muito difícil, muito desafiador no parto, a fase que tá mais assim, que a gente chama de transição, que tá 9, 10 centímetros, tá muito perto.
Você tá bem pertinho. É. Né? Já vem a seguir o expulsivo, e o expulsivo a dor é diferente, as pacientes costumam dizer que é mais tolerável, é uma dor que tem um intervalo um pouco maior, é uma dor diferente, porque é essa sensação de expulsão e não a dor tão intensa. Gente, eu lembro tanto dessa dor. Era Do mais expulsivo. gostosa. É mais gostosa, tá vendo? A É? descrição dela. É uma dor gostosa. A dilatação é um pouco mais intensa, né? Dilatação é mais... Então, essa outra é diferente, é o que as Arrebatadora. pacientes referem. Então, eu sempre falo isso, eu disse, quando você chegar nessa fase, a gente vai te relembrar de que tá muito perto, para que tu consiga essa força para continuar, né? Então, às vezes a paciente tá ali desanimando, mas a gente, olha, tá muito perto, não sei o quê, então dá aquela Lembra animada. o propósito dela, né? É o propósito. Eu acho que é como você... Eu achei a analogia perfeita. Você fazer uma tatuagem dói, né? Mas tem um propósito ali por trás, Você né? escolheu Tem uma aquilo, escolha ali, né? tem um propósito. Então, um filho, imagina um propósito melhor que esse, né? Você colocar uma vida no mundo, então você aguentar ali o tempo. Claro que cada caso é um caso, né? Existe... tem questões individuais. As pessoas falam assim, que eu acho um pouco errado. Mas antigamente nascia... Todo mundo nascia e não tinha isso, de não sei o que e tal. Nascia, muita gente, mas morria muita gente também, né? E o pensamento era diferente. Também não dá para comparar, são tempos diferentes, Tempos, né? né? Tempos diferentes, hábitos diferentes, não sabe? dá pra comparar. Até a nossa estrutura física mesmo era diferente. Diferente. As Tá muito mais atividades que a gente sedentário. Sedentários, né? os nossos trabalhos são mais sedentários. Estressantes, né? Estressantes, E como demandam mais da E gente. como Então, vocês falaram aí, o estresse, né? Que assim, a um saúde fator. mental é um fator muito importante, né? E aí o parto veio ali na contramão de tudo isso, pedindo tempo de quem quer acelerar. Calma, verdade. tem que ter calma. Tem e a que gente, respeitar bora, isso, bora. né? O parto, ele é verdade, é o momento onde o ser humano diz assim, olha, venha para a sua essência, né? Assim, É muito comum primitivo, no né? parto Sim. que as mulheres, que a gente precisa dizer, solta um pouquinho o celular. Elas ficam com o celular na Ou hora do então, parto. Não, na hora que tá parindo, mas Aham. assim, num processo, vamos soltar um pouquinho, depois você manda mensagem pra família. Eu não acredito. Na hora que tá ali na E ele dor e mandando, tudo. gente, manda já. Eu mando já. Que Ou então o coisa, né, marido cara? não tá ligado no Vamos Tá processo. conectado ali. Vamos Já soltar um eu tive pouco, uma cara. paciente que ela dizia assim, olha, a sua função é tirar ele do celular. Eu lembro que ele pegava no celular, eu, Oi? Opa. ele solta o celular. E aí, assim, até ele realmente, não, vamos conectar aqui no tempo de agora, que o parto, ele chama a sua atenção Pra para o agora, momento. né, cara? A dor do parto, eu sempre falo que ela tem, uma das funções dela é dizer pra você, ei, a gente vai ter que parar. Agora a gente vai parar. A gente vai ter que parar porque vai ter que... Concentrar nisso aqui. Se concentrar nesse ser que tá chegando, que No precisa seu de corpo. total atenção. A gente vai Seu ter que corpo parar precisa. porque precisa parir, né? Então, vamos Gostei. parar para parir. Isso. Mas é verdade, é chamando para Olha, a realidade, né? alguma coisa vai Chamando para a essência. acontecer, vai chamando quem você confia, vai se cercando de segurança, que esse serzinho que tá chegando sem proteção, sem saber andar, sem saber comer, sem saber Sua falar, responsabilidade. ele vai precisar que você pare um pouquinho. É. E não só o ideal que não fosse só a mulher, né? O ideal é que fosse É. o parceiro também. Mas Todo é mundo, isso. não, com certeza. É um momento que eu achei muito interessante o que você falou. Ele é o primitivo, né, da mulher. A mulher. Então, se ela ficar com medo, eu achei tão bacana, porque se ela ficar com medo, ela fica... Se retrai, porque ela não vai querer a coisa. Toda a dinâmica do parto, de iniciar o parto, ele é tudo hormonal. E quem faz essa liberação é a mente, é o É a cérebro. mente. Então, se a mulher tá com medo, aquele hormôniozinho tímido e bem... que é a ocitocina, que são as prostaglandinas, ele vai ficar retraído. Se ela não tá segura, tem um predador, né? Lembrando que Sim. tem alguma coisa. E eu não vou liberar esse menino agora, ele vai ficar aqui. Vai segurar. E aí... Mas é isso. É a mente, né? E até a gente perceber durante o trabalho de parto também, né? Que às vezes tem coisas que vão mudando e o cenário vai mudando, tem partos mais desafiadores, e às vezes a gente percebe, não, às vezes era melhor deixar ela e o marido um tempo aí só. Né? Vamos deixar eles se conectarem, ficarem bem. E aí elas
tentar se reconectar. Não, agora seria um momento assim da gente talvez sugerir uma outra coisa. Ou então a gente vê que a mulher quer fazer uma coisa diferente, né? Tem paciente que precisa da gente mais, tem outras que não precisam quase nada, né? Às vezes tem paciente assim, tem um aqui que falou assim, eu fiquei muito no meu mundo. Eu disse, mas é isso, o parto traz você para esse mundo mesmo. Olha aí que bacana. Então ela não conseguiu assim, ela não tinha muita conexão com a gente, mas ela ficou bem, porque ela sabia que estava num lugar seguro, né? Ela estava com a equipe que ela escolheu, mas assim, ela não precisou nos acionar em quase nada. A gente estava lá só para manter a segurança, aí saiu o máximo possível. Então, assim, a gente via que ela estava ali com o marido numa conexão muito boa, a gente deixava, né? Então, assim, a gente tentava não interferir. Na verdade, a gente muitas vezes tem que tentar não atrapalhar. Eu acho porque vocês falaram aí, o parto é da mulher, né? A equipe tá lá, mas ela é a protagonista. Nós então, estamos coadjuvantes. Coadjuvante no processo. Muito mesmo. E quanto menos você... Eu acredito até que quanto menos houver interferência, melhor é o processo, assim, para aquele momento, né? Para aquele momento em si. Eu acho que mais natural a coisa acontece, né? Nós somos telespectadores ali, a gente vai assistir. E vai intervir em algum... E se necessário. Muito necessário. O que eu percebo ao longo desse tempo que eu tenho trabalhado com parto é que quando a gente deixa a mulher em paz, né? A gente tem que fazer muito pouco, no geral. Eu intervenho cada vez menos, entendeu? Eu cada vez menos tenho que fazer menos que fazer medicações, menos que fazer, porque a gente deixa ela em paz, né? Deixa ela escolher a posição que ela quer, deixa ela instintivamente elas vão adotando posições que ajudam o processo. De repente o bebê precisa ficar mais para um lado, ela vai puxar a perna para cima para um lado que precisa. Então, assim, quando a gente deixa ela fazer esse processo sozinha, né? A gente só ali garantindo a segurança, que aí sim a gente precisa ficar escutando o bebê, né? Algumas coisas a gente tem que fazer. Sim. Mas, assim, se a gente interfere o menos possível, a gente percebe que também isso gera menos interferência, menos necessidade de intervenções, menos necessidade de fazer medicação, inclusive medicação para dor. Sim. Quando a gente tem toda essa segurança ao redor dela, muitas vezes, a presença da doula, por exemplo, tem estudos mostrando que reduz a necessidade de analgesia, né? De pedidos de cesárea, então... Eu vou dizer uma coisa. Você falou aí uma frase que eu concordo plenamente. Se você deixar a mulher em paz, ela vai fazer... a natureza vai seguir o curso. Porque essa é a grande dificuldade. Eu acho que a grande dificuldade de hoje... aí eu não digo só a gestante em si. Deixar os processos em paz. Paz, a gente vive num mundo que é como se você estivesse em paz e estivesse errado. Né? Você sente culpa se não estiver fazendo alguma coisa. Não, e assim, às vezes você patologizar situações, por exemplo, da infância. A criança sai correndo, cara... Infância é isso. A criança se movimenta. É movimento, é correr, é gritar. E aí a pessoa quer que isso seja patológico, assim, quer que mude isso, porque, entendeu? Então, assim, a gente não tá deixando os processos seguirem da maneira que é para eles seguirem, né? Eu vi um psicólogo infantil que ele falou isso, assim, de você entupir a criança de atividade, como se ela tivesse que estar sempre alguma coisa para preencher, e esquecer de deixar ela no ócio. Né? Dela brincar livremente. De você dar a sua presença, né? Porque também, às vezes, a pessoa tá atrás desse monte de atividade. E acaba que o mais importante, o que ela quer, na realidade, é só estar com você ali e você não dá. Tem um vídeo que eu vi do Piangers, que é falando que o brinquedo é você, cara. Entendeu? Tipo assim, ele não quer... O brinquedo é você. Então, às vezes, meu filho tá no chiqueirinho, ele quer chorar lá. Aí, quando eu sento no chiqueirinho, às vezes ele continua brincando sozinho. Mas eu estando lá dentro, ele fica feliz. Cara, mas é isso mesmo. É você, né? O mundo da criança, no início, são os pais, né? É o mundo. É isso aí. A gente está caminhando para o final, pessoal, da nossa conversa. Queria deixar aqui o Instagram de vocês. Liguei, Renata, por gentileza. Da doutora Lívia é dra.liviafranca de Almeida. Essa aqui, né? Isso. Era pra ser França, né? Só que ele não permitiu ser cedilha, mas é França, tá? Muito bom. Aí tem os... inclusive esses posts aqui. Nós duas, tá vendo? Mas esses dois posts de cima... São vocês duas aqui? Atuando juntas. Olha lá de novo. Que legal, cara. Na época da residência. Boa. E tem dois posts ali no começo que é contando a minha história da minha perda. Por favor, fechei. Quando eu virei paciente, esses dois aqui, ó. Aqui, né? Então, quando eu virei paciente. Que foi a nossa primeira conversa, foi sobre isso, Foi sobre isso. Então, esse aí é o post. É bem legal, porque é meu lugar de paciente também. O dia em que eu virei paciente, parte 2. E é bom, né? Porque assim, você como obstetra e trabalhando com mulheres...
há uma identificação, né? Sim, com certeza. Não tem. Você colocar uma identificação. A gente fala mal aqui das redes sociais, mas ela traz algumas ela coisas traz boas, né? algumas, você sabendo usar da maneira correta. Perfeito. Pode fazer a mulher, inclusive, não se sentir sozinha nesse processo, Não né? se sentir sozinha. Existe o malefício, que é a comparação, mas existe o benefício, que é o apoio, né? Se você vê Aí que a gente precisa não sou ter só um eu, bom né? senso, né? Claro. De tentar entender e usar elas com parcimônia, com cuidado, Perfeito. né? Mas Filtrando. filtrando. Mas claro. pode ser uma coisa boa, sim, né? E também da Bruna, Renata, por favor. Isso, da Bruna Carneiro. É Bruna com 2 N's, _ SDS. É isso? Pode colocar aí, Davi, por favor. É esse, Bruna? Maravilhoso. É esse? Pronto, pode baixar Olha que um lindas pouco. artes dessa mulher. Essa mulher é uma artista. Ah, você Desce pra pode você baixar um mostrar que coisa pouquinho. linda. Tá bom. Maravilhosa. Gente, ela faz umas artes na barriga. Olha Ah, isso, que é coisa você que faz? lindíssima. É você, Luana? Sim. Que E aí ela Desenha, coloca, né? e ela coloca detalhes da família que eles escolhem. Olha que bacana, cara. E você nem falou sobre isso também. É uma pintura, né? É um momento de relaxamento que pode ser usado assim para conexão com o bebê, é bem legal. E assim, porque eu já tô aqui tendo dúvida, não faz nenhum mal pra criança, Não, né? São A tinta? maquiagens. São maquiagens que não tem. Geralmente, quem tem alergia à maquiagem, a gente sempre pergunta, eu mando um formulário. A antes. mãe, se ela tiver, Isso. né? Mas se não não, tiver. não é tinta guache, não é qualquer tinta. A gente Elas pensa são assim, que maquiagens, é que são tão perfeito. hipoalergênicas. E sai maravilhoso, fácil, né? E sai fácil. Sai, Olha a gente esse aqui. consegue fazer até um print. Olha esse ali de baixo. Bota Mostra aí. aqui, ó. Olha, cheio de detalhes que é de acordo com a Essa. família, entendeu? Isso. Então, assim, eles queriam um terço. Eles entendeu? queriam representar, né, a religião deles, a fé deles. Mas aí já tem. Os comentários tem um bucho sem menino, mas tem bucho. Ah, Quer coisa linda. fazer mesmo feminino. Aí ela queria representar as filhas, queria representar o que ela perdeu, o bebê que ela perdeu. A gente representou com o ninho dela cheio Ai, ali, que coisa né? linda. Tá ali, o ninho Uma dessa família dúvida, está Bruna. ficando mais cheio. A demora, assim, é bem tranquilo. A demora assim, pra fazer. pra fazer. Olha, depende da arte. É uma arte mais complexa assim, né? Isso, Quanto é que demora em tempo? torno de 2 horas, mas eu faço, se ela quiser só a gente pode fazer entre 30 minutos e 1 hora. Mas Entendi. geralmente, Essas ó, esse aqui, mais o bebê foi detalhadas. feito na Itália. Ai, que coisa que linda. Ah, você volta pra cá, Davi, por favor. O primeiro. Ai, Aí ele veio da Itália pra Foi cá. feito na Itália o bebê, aí ela trouxe todo, era um bebê arco-íris, depois de uma perda, ele tinha, o nome dele era Léo, e aí tinha a que questão do coisa leãozinho, então a gente faz Nossa, é algo bem traz- criativo, né? Eu mando para ela um questionário, ela me conta a história da gestação dela, os elementos que ela quer, as imagens. Depois a gente faz um print, como se fosse da placenta. A gente faz um print e fica num tecido que ela pode guardar como recordação, tá num É quadro. lindíssimo o trabalho dela. Muito eu bom. amo. A gente tá combinando dela fazer, ainda não deu certo, mas Uhum. como eu tenho um bebê adotivo, né? Que nasceu, cresceu no Porque coração. no coração, então a gente quer fazer uma pintura aqui no meu coração. Ah, no bebê. boa. Vai ficar rolar, bonito. vai rolar ainda. Vai ficar bonito. Pois pessoal, é artista, né? Bruno, a gente conversando aqui com um artista o tempo todo, e não sabia. Bacana. Mas aí, antes do nascimento, né? Às vezes é quando tem uma perda, né? Como é? Não, na verdade, a Geralmente- gente tem esse serviço, a gente mostra para elas quando ela deseja, né? Porque elas estão tomando as barrigas bem. Antes do geralmente nessa nascimento, fase. não dá pra fazer muito no trabalho de parto, não. imagina. Se a gente tiver consome, não dá uma patadinha. Não dá certo. Mas a não. gente organiza um dia, às vezes a gente leva fotógrafo, ele registra também, Bacana. manda pra ela, faz um vídeo, fica... Muito bom, pessoal. Pois, pessoal, muito obrigado, viu, pela A gente que agradece. participação agradeço. de vocês. Uma delícia estar aqui, uma delícia trazer informações relevantes para a sociedade. Claro. O que a Copego está fazendo com esse podcast é maravilhoso, né? Então, assim, é um prazer a gente poder levar informação boa. Hoje é aquela coisa, né? A gente tem muito acesso à informação, mas nem nem todas as informações você pode confiar, né? E aqui a gente traz profissionais que vivenciam, né? Que trazem isso na prática. Tudo que a gente conversou aqui foi de forma, tem a parte teórica, claro, mas que vocês vivenciam na prática. E a gente, o objetivo é justamente isso, levar um local com segurança, né? Para as pessoas terem... E para a gestante, eu acredito que essa conversa, se ela acompanhou toda, abre muitas... Se você tira dúvidas, né? Principalmente essa questão da saúde mental. Cuidem da sua saúde mental, pessoal. Não é brincadeira, não é... E desde sempre, não apenas na gestação, mas inclusive, acredito não, com certeza, se você tem uma mente forte, né, saudável,
você consegue passar por muitas situações, inclusive numa gestação, de uma maneira mais segura, mais branda, mais tranquila, com mais sobriedade ali, né? E é uma coisa assim, que se puder, né, talvez seja o recadinho que a gente deixa, se você tá grávida, cuide da sua saúde mental, e se você está planejando engravidar, também cuide, porque você já entra na gravidez de uma maneira mais, né, saudável. É exatamente isso. Cuide da sua saúde mental e você vai ter bons frutos, inclusive filhos, né? Inclusive partos mais seguros, né? Mais tranquilos. Vividos de uma maneira mais tranquila. Mais em paz, né? Que eu acho que hoje é a busca da humanidade, hoje as pessoas não sabem, mas é a busca pela paz. A gente tá... Faz sentido. Parece que quando só vive em paz depois que você morre, né? Agora você descansou em paz, pelo amor de Deus, cara. Nem sempre, né? Nem sempre, né? Não descansou aqui no Brasil, às vezes não. Né, cara? Você nem pode usufruir desse momento. Você tem que pegar um empréstimo, umas coisas desagradáveis, cara. Que absurdo. Desagradável. Mas é isso. Bruna, também muito obrigado, viu? Queria agradecer também pelo convite. Foi uma delícia estar esses momentos aqui com vocês, como sempre. Eu ia estar com você. E como enfermeira obstetra, né, a minha mensagem é: eu estou sempre disponível, né, nas redes sociais, mas se você está se preparando para o parto, se prepare de forma integral, né? Escolha bem a sua equipe, veja com quem você se sente confortável e confiante. Tenha o seu propósito, né? Não acho que é só parir. Por que eu quero viver aquilo, para ter um significado para você? Faça o seu plano de parto, busque informações. Se possível, faça exercícios físicos e exercite sua mente também. E o parto vai ser uma consequência. Desse processo. Ela resumiu bem, né? Finalizando, resumindo, é a pintora, né? Também pintando muito bem. Pois, Bruna, muito obrigado. Olivia, muito obrigado mesmo. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará. Saúde e, mais do que nunca, paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.